Isso aqui é muito simples de fazer, mas só é simples para quem já entende algumas propriedades de potência. Então fica comigo que eu vou te explicar bem direitinho como fazer essa questão. O intuito desse vídeo não é trazer uma conta complicada, então se você responde esse tipo de conta de cabeça, pode deixar a resposta aí nos comentários e entenda que esse vídeo não é para você, mas eu vou deixar no primeiro comentário fixado uma equação exponencial para você poder se divertir, beleza? Agora vamos responder. Olha só, essa é a nossa expressão, 4 elevado a menos 1 vezes 4 elevado a menos 1. E para a gente começar a resolver isso aqui, eu não vou te explicar de cara o que significa esse número negativo. Eu quero primeiro relembrar uma propriedade de potência para você, que é a seguinte. Digamos, por exemplo, que a gente tem o número 2 elevado a 3, multiplicando o número 2 elevado ao quadrado, né? Elevado a 2. Como é que a gente responde isso? Bem, uma potência, por exemplo, o 2 elevado a 3, a gente responde como 2 ao cubo sendo igual a 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? Porque o número de cima diz a quantidade de vezes que o número de baixo vai ser repetido numa multiplicação dele por ele mesmo. Tudo bem? E isso aqui tem um valor. 2 vezes 2 é 4, que vezes 2 é 8. Do mesmo jeito, se a gente tivesse um 4 elevado ao quadrado, isso não é 2 vezes 4, isso é 4 vezes 4. O número 4 está aparecendo duas vezes na multiplicação. É assim que a gente responde potência. Então, se a gente fosse responder isso aqui do jeito normal, o primeiro termo aqui viraria essa multiplicação e o segundo termo viraria um 2 vezes 2. Mas existe uma propriedade nas potências em que a gente pode simplificar isso aqui e reescrever como sendo 2, que é a base da nossa potência, elevado à soma dos expoentes, ou seja, elevado a 3 mais 2. Logo, isso aqui é igual a 2 à quinta. Então, a gente vai fazer essa mesma coisa usando essa nossa expressão. Olha só, a gente tem uma multiplicação de duas potências que têm a mesma base. Então, eu posso repetir a base, ou seja, isso aqui vai ser igual a 4 e somar os expoentes. O nosso novo expoente vai ser menos 1 mais menos 1, beleza? E veja, como é que a gente responde esse negócio aqui? Vamos fazer desse lado para ficar mais espaçoso. Menos 1 mais menos 1, a gente faz o jogo de sinal entre esse mais e esse menos. Então nós temos menos 1, mais com menos dá menos 1, e ele sai do parênteses. Menos 1 com menos 1 é igual a menos 2. Né? Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Então, essa expressão aqui do expoente, na verdade, é 4 elevado a menos 2. Tudo bem? E agora que eu vou explicar para você o que significa esse número negativo aqui. Observe, quando a gente tem um número negativo no expoente de alguma fração, de algum número ou de alguma letra, aquele número negativo significa que a gente vai inverter o número que a gente está vendo. Como assim? 4 elevado a menos 1 significa, na verdade, 1 sobre 4. Há uma inversão. Observe, o 4 ele não está sozinho aqui, tá? Todo número ele está sendo dividido por 1, ao mesmo tempo que ele está sendo multiplicado por 1. A gente sempre pode chegar assim. Então, inverter o número 4 aqui, na verdade, significa colocá-lo no denominador e o que estava embaixo vai virar numerador. Mesma coisa se a gente tivesse uma fração. Por exemplo, se a gente tem a fração 2 sobre 3 e ela está elevada a menos 1, isso aqui, na verdade, vai se tornar 3 sobre 2, porque a fração vai ser invertida. E veja, o que está fazendo essa inversão é o valor negativo. A potência continua valendo. Como assim? Se a gente tem 3 elevado a menos 2, isso aqui vai ser 1 sobre 3, por conta do número negativo, só que o 2 continua valendo. Então, isso aqui ainda estará elevado ao quadrado. Conseguiu perceber a diferença? E é isso que acontece na nossa expressão. Olha só, o 4 elevado a menos 2, ele vai se tornar 1 sobre 4 por conta do número negativo, ou seja, desse valor menos, mas ele continua estando elevado ao quadrado. E aí como é que a gente responde? A gente eleva ao quadrado que está em cima, 1 ao quadrado, e a gente eleva ao quadrado que está embaixo, 4 ao quadrado. 1 ao quadrado a gente sabe que é 1. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que nós fizemos aqui.
é igual a 16. Então, 1 sobre 16 é a resposta correta dessa questão. Você conseguiu entender? Espero que você tenha gostado dessa explicação. Lembre de se inscrever aqui no canal e eu te vejo numa próxima. Até mais!